queridos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita. No nosso encontro de hoje, nós vamos refletir em torno da figura inesquecível de Allan Kardec, suas contribuições, o valor de sua obra na vida de cada um de nós. E desejamos que, enquanto as nossas reflexões estiverem acontecendo, a bondade divina possa nos alcançar, dividindo conosco as bênçãos da serenidade, da esperança, da paz, e abençoando os nossos esforços e propósitos em torno de uma vida melhor. Para pensarmos na figura inesquecível de Allan Kardec, nós nos recordamos de uma página muito bonita, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, e está no livro O Espírito da Verdade. A página é de Hilário Silva e se chama Há um Século. Nessa página, o benfeitor espiritual vai narrar para nós que era uma manhã muito fria de abril, na cidade de Paris. O dia não estava com aquela beleza que outros dias teriam. E naquele dia, Allan Kardec se encontrava muito preocupado, pesaroso, em virtude das muitas tarefas e afazeres que surgiam em sua vida. Em sua mesa avolumavam-se as correspondências. O trabalho era muito grande. De um lado, haviam aqueles que tinham entendido a sua proposta, a mensagem da doutrina espírita, tinham sido tocados, sensibilizados pelo seu trabalho. E de outro lado, achavam-se aqueles que eram contrários, que não compreendiam as lições da doutrina espírita e até mesmo se opunham a elas. De modo que no conjunto de correspondências haviam aquelas cartas que eram até mesmo desrespeitosas, e por isso mesmo, naquela manhã fria de abril do ano de 1860, aquele professor dedicado encontrava-se assim, preocupado e, de algum modo, num estado de alma um pouco sofrido. Mas naquela hora em que ele se encontrava assim, preparando-se para ler as correspondências e dar a cada uma a resposta devida, sua esposa Amélie Boudet, adentrou trazendo para ele um conjunto de outras correspondências que havia chegado. Naquele instante, então, ele abriu uma e viu que junto dela havia um exemplar muito bonito, ricamente encadernado de O Livro dos Espíritos. E em uma correspondência, um jovem chamado José Perrier escrevia para ele contando a sua história e começava a carta agradecendo o trabalho de Allan Kardec, dizendo da alegria de ter recebido aquelas lições que chegaram através do esforço desse homem ilustre. Na correspondência, o jovem então agradecia o trabalho que ele tinha feito e pedia a atenção dele para que ele pudesse narrar a sua história. Então ele dizia que era um jovem encadernador que trabalhava ali em Paris já há algum tempo e havia se casado recentemente com uma esposa a quem ele amava muito. Os dois eram muito identificados, se entendiam, se amavam, mas naquele ano, no início daquele ano, por questões de enfermidade, numa situação inesperada, a jovem esposa faleceu. Como ele era um jovem que não tinha a fé consolidada em si mesmo, era um homem que partilhava das crenças daquela época, em que tanto do ponto de vista científico, filosófico e religioso era revisado no pensamento dos grandes escritores do período. Ele não tinha uma base em que se apoiar, e na ausência da esposa, o seu sofrimento, que já era grande, tornou-se tão profundo que aos poucos ele foi perdendo a motivação de continuar prosseguindo. Já não tinha o ânimo, a coragem, a força. Muitas vezes pensava tristemente se seria viável continuar a sua existência, e naqueles pensamentos tão dolorosos, muitas vezes ele passava diante do Sena, imaginando se o melhor seria continuar a sua jornada ou não. Mas numa das vezes em que a sua amargura era tão grande, a ausência de respostas, a saudade da esposa, ele passou pela ponte do rio Sena e debruçou-se na ponte Marie. Num gesto impensado, quando imaginava arrojar-se naquelas águas, a sua mão se deparou com um exemplar que estava umedecido pelo orvalho da noite. Um livro que, no instante em que ele tocou as mãos no parapeito da ponte, caiu sobre os seus pés. Naquele gesto, quando ele viu um exemplar que caiu sobre os seus pés, ele procurou a luz próxima de um poste e, abrindo o livro, desejava ver o que é que tinha caído em suas mãos.
E naquele momento, quando ele abriu o livro, ele viu, logo na página de início, um registro de alguém que tinha escrito assim: este livro salvou a minha vida. Desejo que ele salve a sua também. Faça bom proveito dessa obra, que a leitura dessa obra possa trazer para você, leitor, o benefício que trouxe para mim. E estava assinada, esses pequenos dizeres estavam assinados com a inicial A. Lohan. Naquela hora, esse jovem, José Perrier, quando viu essa obra com esses dizeres, motivou-se a ler a obra e foi para sua casa então e dedicou-se durante alguns dias a fazer a leitura. Era um exemplar de O Livro dos Espíritos. E ao terminar a obra, ele se sentiu de alguma maneira tão beneficiado por aquele trabalho. Os esclarecimentos que chegavam pela doutrina espírita revelavam a continuidade da vida, falavam da imortalidade da alma, falavam da bondade divina, do amor de Deus por todos nós. E naquele instante, um rumo novo estabeleceu-se para ele. A ausência da esposa era muito grande, ele sentia tanta falta dela, mas a compreensão de que ela continuava vivendo no mundo espiritual trouxe para ele a segurança necessária para que ele continuasse a sua vida, dando a ela a qualidade devida e procurando superar as suas lutas e dificuldades. Por isso, José Perrier sentiu-se tão tocado pela mensagem dos espíritos superiores que resolveu escrever a Allan Kardec, agradecendo o trabalho que aquele professor emérito havia feito, no sentido de reunir os conhecimentos que os espíritos superiores trouxeram e permitir que a humanidade pudesse conhecer essa grande realidade da vida. Então, abaixo da inscrição que já havia no livro, José Perrier colocou: este livro salvou a minha vida também. Junto do livro, ele escreveu a carta que estava chegando à mão de Allan Kardec naquela manhã fria de abril do ano de 1860 e pedia ao final que Allan Kardec nunca deixasse de realizar o seu trabalho e os seus esforços, porque a humanidade precisava daquele conhecimento. Quantas pessoas estavam sofrendo, precisando daquela luz espiritual, do conforto daquelas palavras, do benefício daquela mensagem. Para ele tinha sido tão significativo assim para o jovem que anteriormente havia lido aquela obra, e ele desejava que outras pessoas pudessem ter acesso àquele conteúdo, mas mais do que tudo, ele queria agradecer a Allan Kardec o trabalho. Por isso, ao finalizar a sua carta, ele pedia gentilmente que Allan Kardec nunca desanimasse, que ele continuasse escrevendo, que ele continuasse trabalhando. Quando Allan Kardec lê aquela mensagem, ele se sente tão tocado, porque a doutrina espírita havia também para ele trazido uma alegria tão grande, mas junto dela, ao revelá-la para os homens, quantas lutas tinham surgido. De um lado a incompreensão, de outro lado o sofrimento, embora a grande alegria de ver um número expressivo de pessoas que se consolavam, que se orientavam, que se conduziam para o bem. Quando ele leu aquela carta, foi inevitável que lágrimas discretas rolassem de seus olhos. E ele, colocando a correspondência na mesa, pegou o livro e, parando diante da janela, colocou o livro junto ao peito. Sorriu, como quem estivesse agradecendo a Deus, secou os olhos e voltou a trabalhar sem desanimar até o fim da sua vida. Este homem, Allan Kardec, teve uma trajetória no mundo tão bonita, tão significativa. Como qualquer pessoa, ele iniciou a sua jornada de forma tão discreta. Aqueles que o receberam ao anoitecer do dia 3 de abril de 1804 não podiam imaginar o destino que estava reservado para ele. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, no seio de uma família que era conceituada do ponto de vista da magistratura, do direito. O seu pai era de Lyon, os seus avós também, mas a família não morava ali. Ele nasce junto dessa família, vai ser conduzido pela mãe e pela avó, porque o seu pai, que era um juiz militar, vai ser dado como morto numa das batalhas de Napoleão Bonaparte, batalha a qual ele acompanhava no cumprimento dos seus deveres. Mas o importante para nós é que esta criança vai crescer realizando o seu cotidiano, preparando-se para mais tarde desenvolver uma tarefa muito importante junto aos homens,
a tarefa de revelar a cada um de nós que a vida continuava, que a vida prosseguia e que nós éramos sempre amados por Deus. Assim, ainda menino, sua mãe vai mandá-lo à Suíça, a fim de que ele pudesse realizar os seus estudos junto ao conceituado mestre que era Pestalozzi. Junto de Pestalozzi, ele se habilita na forma do conhecimento, se instrui, e quando já na juventude vai a Paris, onde vai passar o restante da sua vida, dedicando boa parte dela à tarefa de educação. Torna-se um mestre ilustre, escreve obras que instruem naqueles dias a juventude, escreve sobre a educação, funda institutos de ensino, ampara aqueles que não poderiam ter acesso ao ensino de maior qualidade e, junto da esposa, vai dedicar-se com grande nobreza à tarefa de instruir os homens, tornando-se um pedagogo emérito e ilustre na Paris do século XIX. Durante boa parte de sua vida, sua trajetória vai ser dedicada à instrução, através da escrita ou do ensino, no liceu, no instituto, nas escolas, às quais ele dedicava o seu tempo e o seu carinho. Mas a vida reservava para ele uma outra tarefa, porque já na maturidade, quando os fenômenos mediúnicos surgiam em Paris e em outras cidades da Europa, também nos Estados Unidos, os fenômenos das mesas girantes, os espíritos vinham, se comunicavam, mas o fenômeno ainda não era explicado. Ele, que era um homem racional, pertencente a grandes sociedades científicas da época, vai também ser convidado pela vida a debruçar, a pousar os seus olhos sobre esses fenômenos. E na sua mentalidade arguta, perspicaz, indagadora, ele percebe que ali, naqueles fenômenos que para tantos passavam como fenômenos para distrair as pessoas, havia algo de especial para o que as pessoas ainda não tinham oferecido a devida atenção. Então ele começa a estudar os fenômenos espíritas. E neste estudo, analisando médiuns diversos, comunicações diversas, presenciando fenômenos diversos, ele vai estabelecer o contato com os benfeitores da vida maior e vai estabelecer as perguntas que esses benfeitores respondiam, trazendo para nós um conhecimento tão profundo sobre a vida. E é graças ao resultado de suas pesquisas que nós vamos ter a primeira obra da doutrina espírita, publicada ali na França, em 1858. Nós vamos ver o Livro dos Espíritos, que havia tocado tão profundamente o coração de José Perrier. Depois de O Livro dos Espíritos, ele continua a estudar os fenômenos mediúnicos e, analisando médiuns tão diversos, vai escrever para nós o Livro dos Médiuns. Depois, traz para nós outras obras, dentre elas o Evangelho segundo o Espiritismo, em que o pensamento de Jesus, suas lições, a parte moral de sua doutrina, de seu conhecimento, de suas lições, são analisados para nós, a fim de que nós possamos entender melhor os conceitos de Jesus tão profundos e tão oportunos para a nossa vida. Do conhecimento adquirido com os Espíritos, Allan Kardec também se detém a analisar a realidade da vida espiritual. O livro Céu e Inferno vem nos falar da continuidade da vida, mas mostrando-nos a justiça divina, o seu amor, que dá a cada um de nós a possibilidade de crescer e de progredir. Aqueles que acertaram, que construíram uma vida no amor, prosseguem levando consigo a alegria do dever cumprido e vão para as regiões felizes do mundo espiritual. Aqueles que erraram, que não souberam aproveitar as oportunidades, Allan Kardec nos mostra que não ficam esquecidos pela bondade divina e que as posições de sofrimento que essas próprias criaturas construíram para si mesmos são, na verdade, transitórias, porque o amor de Deus é a grande realidade a guiar os nossos passos e a nos dar sempre uma nova chance. Também escreve a Gênese, publica a Revista Espírita, funda a Sociedade Espírita ali na cidade de Paris. Depois viaja para as regiões mais distantes, a fim de conviver, de contactar com os espíritas da época, que, tocados pela mensagem que a obra havia deixado, a obra escrita por ele, com o concurso dos bons espíritos, esses corações, cidadãos de outras regiões,
vão realizar também a sua tarefa de contribuir para o progresso da humanidade. A história de Allan Kardec é tão bonita, mas hoje nós gostaríamos de pensar por que é necessário recordá-lo, para que nós sejamos gratos ao trabalho que ele também fez por nós, porque cada lição que nós aprendemos com ele renova o nosso modo de ser, reorienta a nossa vida, desenha para nós um novo jeito de agir, uma nova maneira de nos expressarmos, de pensarmos, porque ele nos revela que nós estamos aqui para uma tarefa de progresso e de evolução. A existência na Terra, a reencarnação é uma bênção que deve ser muito aproveitada por todos nós. Allan Kardec, nós também recordamos, aprendemos que esta não é a primeira jornada nossa, é uma etapa da nossa vida como espírito. Tivemos outras experiências, depois dessa vamos ter outras para que o progresso se realize. Também aprendemos que quando a vida na Terra não é mais possível prosseguir, quando ocorre a morte do corpo, ao contrário do que muitos pensam, que a morte é o fim de tudo, a realidade espiritual aponta que a vida continua. A vida na Terra é uma expressão da nossa caminhada evolutiva, mas quando não podemos continuar aqui, nós vamos continuar a nossa jornada no mundo espiritual. Allan Kardec nos ensina que aqueles amores que nos antecederam na viagem de volta para a vida maior não nos esquecem, continuam nos amando, nos querendo bem, podem se comunicar conosco e nos ajudam sempre no nosso progresso. Tantas são as lições que a doutrina espírita nos traz, que nesse dia em que nós vamos recordar o seu nascimento, nós podemos dizer que nós sentimos a mesma alegria de todo aquele leitor que de forma atenciosa se dedique um pouco a pensar na grandeza dos conteúdos doutrinários. Naquela manhã de abril de 1860, quando ele se encontrava num momento muito delicado da sua vida, as palavras de Joseph Perrier e a lembrança amiga de Alain, que havia lido o livro primeiro do que Joseph Perrier, tocaram o coração de Allan Kardec, porque ele percebeu que a obra dos bons espíritos é sempre uma obra renovadora. Que na nossa vida, a palavra de Allan Kardec, os conceitos dos espíritos superiores e as lições inesquecíveis de Jesus possam sempre estimular o nosso coração para o que seja de melhor. Que nos dias difíceis, esse conteúdo sublime nos mantenha de pé, que nas horas tormentosas nos ajude a procurar a pacificação interior e a serenidade exterior. Que nos instantes em que a nossa fé estiver desfalecendo, esses conteúdos sublimes da doutrina espírita possam nos ajudar a renovar a esperança num tempo melhor. Mas tenhamos certeza, se Joseph Perrier escreveu a Allan Kardec dizendo que o livro dos Espíritos havia salvado a vida dele, nós podemos dizer a Allan Kardec, obrigado amigo, porque este livro deu sentido, alegria e luz à nossa vida também. Muito obrigada, amigos queridos que nos acompanharam nesse dia. Que a doce presença de Jesus visite a cada um e que a trajetória de Allan Kardec seja sempre uma condução segura a guiar os nossos passos para o entendimento melhor da nossa própria vida. Muito obrigada por sua atenção e até um outro dia, se Deus quiser.